Imagine um som tão peculiar que desafia a ciência, provoca teorias de alienígenas e intriga exploradores. Sons gravados ao longo do tempo revelaram mistérios escondidos sob os oceanos, nas florestas e até no céu. Neste vídeo, vamos explorar 20 dos sons mais enigmáticos já registrados na Terra, mergulhando nas histórias e teorias por trás deles. O Bloop, o som do abismo. Em 1997, hidrofones no Pacífico Sul captaram um som tão poderoso que foi ouvido a mais de 5.000 quilômetros de distância. Apelidado de Bloop, o ruído parecia vir das profundezas do oceano. Cientistas descartaram submarinos e vulcões submarinos, mas especularam que poderia vir de uma criatura gigantesca desconhecida. Até hoje, ninguém sabe o que gerou o som. D1. Um ruído permanente em diversas partes do mundo. Pessoas relatam ouvir um zumbido constante, conhecido como D1. As teorias variam desde vibrações de infraestrutura até fenômenos psicológicos. Em algumas cidades, como Taos, no Novo México, o som é tão forte que interfere no sono e na qualidade de vida dos moradores. Um mistério que permanece sem explicação. Julia, o chamado gelado. Outro som submarino captado em 1999 recebeu o nome de Julia. Um ruído profundo e prolongado, que parecia ecoar das águas geladas da Antártica. A gravação, repleta de mistério, alimentou especulações sobre icebergs colidindo ou criaturas gigantes movendo-se nas profundezas. Skyquakes. O som do céu. Relatos de explosões inexplicáveis no céu têm intrigado pessoas por séculos. Conhecidos como Skyquakes, esses sons, muitas vezes descritos como trovões, ocorrem sem nuvens ou tempestades. Alguns associam os sons a meteoros, enquanto outros acreditam em teorias mais sinistras, como testes militares secretos. O whistle. Frequências profundas. Em 1997, os mesmos hidrofones que captaram o Bloop detectaram um som semelhante a um assobio. O whistle apareceu apenas uma vez e nunca foi identificado. Cientistas especulam que poderia vir de vulcões submarinos ou movimentos tectônicos, mas a singularidade do som o torna ainda mais misterioso. O psweep, o chamado infinito. Desde 1991, hidrofones têm captado um som contínuo chamado upsweep, que parece aumentar e diminuir em intensidade. Localizado no Oceano Pacífico, sua origem ainda é desconhecida. Alguns sugerem que pode estar relacionado à atividade vulcânica, mas o padrão cíclico desafia explicações simples. O Taos 1. Mistério urbano. Em Taos, Novo México, moradores relatam ouvir um zumbido grave e contínuo, detectável apenas por certas pessoas. Testes científicos não conseguiram identificar a fonte, alimentando teorias de experimentos militares e efeitos psicológicos. O som, descrito como inquietante, continua a assombrar a cidade. Vocalizações dos cachalotes. Os cachalotes produzem cliques intensos que viajam por quilômetros no oceano. Um som específico, apelidado de slowdown, parece ser uma dessas vocalizações ampliadas ou algo completamente diferente. Sua origem desconhecida levanta questões sobre o que realmente está vivendo nas profundezas. As trombetas do céu. Gravações em várias partes do mundo capturaram sons similares a trombetas ecoando no céu. Algumas pessoas associam os sons a passagens bíblicas, enquanto cientistas sugerem que poderiam ser fenômenos atmosféricos. O mistério desses sons inquietantes é amplificado por sua intermitência e globalidade. O mistério de Kiev. Na Ucrânia, moradores de Kiev relataram ouvir sons graves que pareciam vir de debaixo da terra. Equipamentos capturaram vibrações inexplicáveis, mas nenhuma fonte clara foi encontrada. Alguns sugerem que a origem está relacionada a movimentos tectônicos, enquanto outros acreditam em construções subterrâneas secretas. O lontra clicante. Gravado no Alasca, um som peculiar foi captado por cientistas que acreditavam estar estudando lontras. O Clicking Otter revelou ser algo muito maior, gerando ondas de choque submarinas.
A descoberta levantou dúvidas sobre espécies ainda não catalogadas nos oceanos gelados. A cantoria da Antártica. Nos gelos da Antártica, sensores captaram um som semelhante a cantos hipnotizantes. Cientistas acreditam que sejam causados por movimentos de placas de gelo, mas o padrão melódico do som continua a intrigar. Alguns dizem que o gelo guarda segredos muito mais profundos. As vibrações do Grand Canyon. Visitantes do Grand Canyon relataram ouvir sons graves e pulsantes vindos das formações rochosas. Geólogos sugerem que podem ser causados por ventos canalizados pelas fendas, mas os padrões quase musicais desafiam explicações. O fenômeno continua atraindo curiosos. O Ranger do Ártico. No Ártico, pescadores relatam ouvir sons de Ranger vindos debaixo da água. Conhecido como The Arctic Boom, acredita-se que esteja relacionado ao gelo em expansão. Porém, as frequências são tão específicas que muitos acreditam ser algo mais. A frequência do Havaí. Em uma ilha isolada do Havaí, pesquisadores captaram um som profundo vindo de uma fenda submarina. Chamado de The Hawaiian Chord, ele permanece um mistério, com teorias variando desde correntes oceânicas até espécies desconhecidas. O som fantasma do Everest. Escaladores do Everest relatam ouvir sons misteriosos no topo da montanha. Descritos como murmúrios e assobios, os sons foram captados por gravadores, mas nenhuma origem clara foi identificada. A altitude extrema e as condições severas só aumentam o mistério. As ondas da anomalia do Atlântico. No Atlântico Sul, um som contínuo foi captado por sonares, mas sua fonte nunca foi encontrada. Apelidado de Atlantic Drone, acredita-se que esteja relacionado a fenômenos magnéticos ou espécies marinhas desconhecidas. O chamado de Mariana. Nas Fossas Marianas, o ponto mais profundo da Terra, hidrofones captaram um som chamado Western Pacific Biotuan. Ele mistura frequências agudas e graves de forma tão estranha que confunde cientistas. É como se algo estivesse tentando se comunicar nas profundezas. O berro do gelo. No Alasca, um som estridente foi captado próximo a glaciares. Chamado de Ice Screech, acredita-se que seja causado pela liberação de gases presos em bolhas de gelo. Porém, a regularidade e intensidade do som levantam dúvidas sobre sua verdadeira origem. O som do silêncio. Em cavernas profundas, pesquisadores captaram sons que só são percebidos com equipamentos altamente sensíveis. Essas frequências, inaudíveis ao ouvido humano, parecem ser geradas por mudanças na pressão do ar. A ideia de que até o silêncio tem som adiciona uma camada extra de mistério à Terra. Os sons mais estranhos já registrados revelam que a Terra está cheia de enigmas que ainda não entendemos. Cada ruído, cada frequência, é um lembrete de que o planeta está vivo e pulsante. À medida que continuamos a explorar, quem sabe quais outros sons o futuro nos trará. Até a próxima!